Há poucas pessoas como estas no mundo. Mas elas sempre existiram e vão continuar a existir. Elas vivem em diferentes continentes e veneram deuses distintos. Mas todas elas possuem uma força que não pode ser explicada. Dizem que as suas palavras são proféticas e que elas são capazes de desafiar as leis da física. Este programa é sobre estas misteriosas pessoas escolhidas pelos céus, donas de poderes místicos. Estamos na Islândia, um país vulcânico. Por aqui, parece que a Terra respira, de suas entranhas saem vapores quentes. Geysers lançam suas águas para o alto e vulcões entram em erupção regularmente. A energia subterrânea transborda por aqui. O cenário dessa natureza fantástica, com seus terremotos e erupções, deixa claro por que uma das principais características dos islandeses é a profunda crença no sobrenatural. A chegada do cristianismo há 1000 anos pouco mudou a mente dos islandeses. As crenças pagãs de seus antepassados permaneceram tão fortes como antes. Ninguém aqui chuta uma pedra, porque todos sabem perfeitamente bem que, se você ofender um elfo, isso vai provavelmente te trazer muita má sorte. Alguma coisa muito ruim pode acontecer na sua vida. Duvidar que este país de gelo é habitado por elfos, trolls, gnomos e magos não é visto com bons olhos por aqui. E as almas dos mortos conseguem se comunicar com os vivos muito facilmente. Na Islândia tem um ditado: não é porque você não está vendo essas criaturas que elas não estão por aqui. Essa é uma característica nossa, porque até hoje nós temos o coração aberto para o mundo dos mortos. Não temos medo de vê-los. E acreditamos que existem forças sobrenaturais. Nós a aceitamos e elas entram em contato conosco. Eu acho que é algo da nossa cultura, porque nós que vivemos na Islândia lembramos e acreditamos nas lendas daqui. Por isso, ir até um vidente é como tomar uma xícara de café pelo caminho. Pessoas de todo o país vêm até eles, porque sabem, eles podem tudo. São mediadores entre o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos, videntes islandeses com poderes místicos. Vocês verão quadros como esses em todas as casas islandesas. De acordo com uma tradição antiga, uma das paredes deve ser decorada com fotografias de toda a família, desde a tataravó até os netos recém-nascidos. Com um álbum de família desses, é só olhar para conhecer a todos. Essa é a minha avó com um vestido típico islandês. Olha esse corset bordado. Nessa casa, a avó ocupa um lugar especial. Seus objetos favoritos são mantidos como num museu.
Esse vestido era da minha avó. Estou guardando ele, mas também poderia usá-lo. E essas luvinhas minha avó costurou para mim quando eu tinha 7 anos. Ragna não se livrou de nada, nem mesmo desta bolsa velha da avó. Essa bolsa era da minha avó. Um postal, esmaltes, os óculos que ela usava. Ragna Ragnasdóttir acredita que isso é um sinal de sua avó. Ela quer lhe dizer algo importante. Por isso é preciso percorrer um longo caminho até o outro lado do país, até Rykiev, visitar o médico. Minha avó adorava essas flores. Elas não requerem muita atenção ou cuidado. Têm cores fortes. A cidade de Akureyri fica no norte da Islândia. Até o Círculo Polar são cerca de 20 quilômetros. Silêncio e tranquilidade preenchem o cenário de picos cobertos de neve. É para cá, para o cemitério municipal, que Ragna vem toda semana visitar a pessoa mais importante da sua vida. Acho que tive a melhor avó do mundo. Nós passávamos muito tempo juntas. Ela me ensinou a tricotar, costurar, cozinhar. Passamos muito tempo juntas e éramos melhores amigas. Ragna mal teve tempo para superar a perda da avó quando o marido a deixou. Ela perdeu completamente o chão. Como ele pôde fazer isso? Afinal, eles tinham uma filha pequena. E pior, ele sabia muito bem que Ragna estava esperando outro filho. Eu tinha 26 anos quando me divorciei. Uma filha de 2 anos para cuidar e 5 meses de gravidez. Então eu percebi que meu casamento estava horrível. Mas com 2 crianças no colo e sem uma profissão, achei que a vida tinha acabado. Eu estava na rua, completamente desamparada. Sem encontrar conforto em lugar algum, a neta gastava horas no cemitério e em pensamento implorava: me ajude. Quando minha avó faleceu, tudo acabou. Para mim, a vida tinha chegado ao fim. Foi muito difícil no começo. Então, um conhecido sugeriu a Ragna ir até um vidente para saber o que fazer, como seguir em frente. Os moradores locais, assim como todos os nórdicos, são um povo fechado. Eles não gostam muito de compartilhar problemas com os amigos. Discutir uma situação difícil com médiums, na opinião deles, é o mais razoável. Eles enxergarão melhor a situação. Alguns médiums trabalham com cartas, outros com pedras, e há os que recebem ajuda de elfos. Embaralhe. Eu vejo muita lenha no forno. Em islandês, isso soa como um ferro para aquecer, isto é, significa que ela tem muitos projetos e eles vão começar a ocorrer a todo vapor. Numa ilha onde a magia está em todo lugar, médiuns videntes são mais valorizados que psicólogos.
Eu acho que é algo da nossa cultura, porque nós que vivemos na Islândia lembramos e acreditamos nas lendas daqui. Por isso, ir até um vidente é como tomar uma xícara de café pelo caminho. É uma coisa completamente normal. Uns vão ao dentista enquanto outros vão ao vidente. São coisas semelhantes. É assim que as pessoas pensam aqui e isso não tem nada de incomum. Quando Ragnar recobrou as forças e visitou o médium Forhakluro, pela primeira vez ela só queria saber o que vinha pela frente. Como continuar a viver? O futuro lhe parecia desesperançoso. Tinha 26 anos quando me divorciei. Uma filha de 2 anos para cuidar e uma gravidez no 5º mês. Meu casamento e a separação foram péssimos. Achei que minha vida tinha chegado ao fim. Fiquei na rua sem ninguém, completamente desamparada. E eu fui até lá apenas para perguntar se havia alguma perspectiva de vida para mim. Ragnar achava que o encontro com o médium seria uma mera formalidade e não depositava grandes esperanças nele. Porém, logo na primeira sessão foi surpreendida quando Forhakluro disse que havia uma idosa ao seu lado. O que aconteceu depois não deixou nenhum rastro de dúvida para Ragnar. Era o espírito de sua avó. Geralmente, quando parentes mortos vêm para uma sessão, trazem consigo flores. O médium me contou que minha avó não estava com um buquê. Ela me trouxera um montante de fraldas. Ela sabia que eu estava grávida e não tinha nem sequer com que comprar fraldas para o bebê. Depois, quando eu dei à luz, de fato não tive problemas com isso. Aconteceu que em uma loja vizinha teve muitas sobras e o dono resolveu me dar uma boa parte das fraldas. Ou seja, do outro mundo, minha avó cuidou de mim. Desde então, o médium vidente Forhakluro se tornou um mediador entre Ragnar e sua avó nos 2 mundos. Essa bolsa era da minha avó, um postal, esmaltes, o óculos que ela usava. De manhã cedo, Ragnar sai para o encontro com a avó. Ela tem que atravessar todo o país, uma cadeia de vulcões ativos e falhas geográficas. São 450 quilômetros de Akureyri até Reykjavik, onde vive o médium. O nome Forhakluro Gudmundsson é conhecido em seu meio. Ele também vivia ao norte de Akureyri, mas decidiu mudar-se para a capital, onde há mais pessoas. Logo, mais trabalho para o médium. O médium é a pessoa que revela a vida após a morte. Ou seja, ele transmite mensagens do outro mundo. O médium não prevê o futuro, ele até pode responder a algumas perguntas. Mas para que isso aconteça, os espíritos do além têm que entrar em contato com ele. Quando criança, Forhakluro era bastante questionado pelos adultos. Com quem você está conversando? Não tem ninguém por perto. Mas o menino não hesitava em nomear seus amigos invisíveis, descrevê-los e contar as suas histórias. Ele simplesmente ainda não distinguia o morto dos vivos. Não sei dizer exatamente quando eu os vi pela primeira vez. Acredito que desde sempre eu ouvia as vozes e eles sempre conversavam comigo. Por isso, quando eu era criança, pensava que era normal, que essa era a única forma como as coisas deviam acontecer. Em outro país, declarações como essa poderiam soar mais do que estranhas. Não na Islândia. Ninguém jamais pensa em debochar de uma pessoa que vê elfos e espíritos. Aqui, elas são pessoas eleitas e respeitadas pela sociedade.
Terminando o colégio, Forhakurulo ingressou no Instituto Investigação da Alma, uma espécie de escola para médiuns. Os videntes mais experientes da Islândia instruíam os jovens para o uso correto de suas habilidades, comunicar-se com o além e, principalmente, recobrar-se após o trabalho com a energia. Médiuns dizem que depois do contato com o outro mundo, eles sentem um esvaziamento, como se tivessem percorrido dezenas de quilômetros. Eu vejo as almas através de um terceiro olho, nessa parte da cabeça. Para que a energia entre em mim, o meu terceiro olho se abre. E quando as almas são muito brilhantes, eu consigo descrevê-las. Quando elas vêm, ficam ao lado da pessoa ou ao meu lado. Cada vez acontece de um jeito diferente. Acredita-se que cada médium precisa ter o seu próprio local de força, onde, em alguns minutos, ele pode preencher-se de energia vital. Essas colinas avermelhadas sempre atraíram Forhakurulo. Alguns anos atrás, passando por perto, ele sentiu que deveria parar aqui. O local vibrava com a energia do subsolo. Assim, o médium encontrou sua fonte de poder. E agora ele vem para cá pelo menos uma vez na semana. Ao saber que hoje sua velha conhecida Jakuriri está vindo para uma sessão, Forhakurulo sai para uma pequena jornada. Forhakurulo é o sucessor da médium mais poderosa da Islândia, Sigurdur Jensdóttir. Certa vez, ela recebeu um guardião de almas nessa mesma sala onde Forhakurulo agora trabalha. Eu sou como um telefone, só ouço as vozes. Entrego as almas no meu corpo. Forhakurulo vê os mortos através de um terceiro olho. Distingue suas silhuetas. Sigurdur Jensdóttir já tem 82 anos. Numa idade avançada, é muito pesado para uma senhora islandesa ser mediadora entre os vivos e os mortos. Mas hoje ela vai abrir uma exceção. Depois da prece, ela entra em transe. Você é russo? Sim. Sim. Você morava na Islândia? Sim. Me mudei para cá. Na Rússia, eu trabalhava numa escola. Até 5 anos atrás, pessoas formavam filas atrás de médium, desejosas de falarem com os mortos e conseguirem um autógrafo. Com base nas sessões mediúnicas, Sigurdur escreveu um livro inteiro sobre a vida pelo viés da morte. Essa é uma característica nossa, porque até hoje nós temos o coração aberto para o mundo dos mortos, não temos medo de vê-los. E acreditamos que existem forças sobrenaturais. Nós a aceitamos e elas entram em contato conosco. É uma característica da Islândia. No fim dos anos 90, um cliente especial veio até Sigurdur, Gudmundur Kristjánsson. O homem não estava interessado em questões banais sobre o futuro. Ele procurava evidências. Haveria vida após a morte? Por isso, durante alguns meses, ele ia todos os dias até um médium gravar as histórias das visitas do além. Nós combinávamos que a sessão começaria, por exemplo, às 2, para que todos pudessem se preparar. Sentávamos, líamos uma oração e relaxávamos. Depois disso, o médium emerge num sono tão profundo que ficávamos preocupados a ponto de pensar que seu coração tinha parado. Em seguida, ela acorda e o falecido apodera-se do corpo do médium, assumindo o controle. Podemos conversar com ele como estamos fazendo agora, fazer qualquer pergunta. É muito interessante. Após 50 sessões de comunicação com aqueles que falavam por intermédio da médium, Gudmundur escreveu um livro sobre a vida após a morte. O livro já teve 6 edições, de tão popular que esse tema é na pequena Islândia. Agora, o escritor está preparando uma publicação em inglês.
Foratlur para o carro em Rakolar, que traduzindo significa colinas vermelhas. Elas se formaram há 5.000 durante a época das grandes erupções vulcânicas. A lava, ao colidir com os blocos de gelo, resfriou e se solidificou, formando esse quadro de pseudocrateras. É uma energia forte, poderosa. Eu sempre digo às pessoas, conectem-se com a Terra. Eu falo para elas imaginarem o fogo. Aqui há muita energia. Esse é um lugar poderoso, onde antes havia lava. Por isso é um lugar de força. Você pode caminhar, conectar-se com a Terra. Pôr os pés no chão e pensar no fogo que penetra nas suas pernas. A energia vermelha. Pense na chama vermelha. Pense nos seus pés tocando o chão, absorvendo fogo ao seu redor. A energia vermelha que chega até o médium vem das pedras. Elas são pedaços de lava solidificada. Sua cor intensa deve-se ao óxido de ferro, que sai direto das profundezas do nosso planeta. Lava vermelha, musgo verde e cinza negra. A paisagem parece surreal, nascida da imaginação de um escritor de literatura fantástica. Não surpreende o fato de que a natureza da Islândia é considerada extraterrestre, estrangeira ao nosso planeta. E onde mais, além daqui, poderiam viver os elfos, que, como dizem, são vistos e sentidos pelas pessoas com poderes místicos? Isso é normal para a cultura do povo islandês? Por que não poderiam existir outras pessoas em outras dimensões que não as dimensões terrestres? Por que não? Estamos falando de contos de fada? Não. Não chame isso de contos de fada, porque não é o que se trata. É um fato. Olá, amigos. Bem-vindos à Escola de Elfos. O diretor da escola, Magnus Skarfinjansson, estuda seres invisíveis há 35 anos. Guias e turistas faziam muitas perguntas sobre os elfos. Então, decidi criar uma escola. Uma vez por semana, falo sobre os elfos a quem queira ouvir. Estudamos a aparência deles, o que fazem, o que comem, que tipo de vida levam. Magnus grava as histórias que médiuns como Foratlur contam sobre o mundo do além. Ele mesmo nunca viu essas criaturas, mas está convicto. As 8.000 testemunhas interrogadas justamente por Magnus não poderiam estar apenas mentindo. Quem acredita em elfos costuma dizer, quando minha avó era pequena, ela via um elfo e eles brincavam juntos. Ela me convenceu de que não estava mentindo. Ou então, meu avô, quando menino, viu um elfo, ou meu pai me contou, minha tia, meu tio. Esses parentes que confiamos totalmente. Significa que é verdade. Elfos são o que distingue a Islândia da grande maioria dos outros países. Segundo testemunhas, o diretor conseguiu levantar retratos dos seres invisíveis. Descobriu-se 13 tipos de elfos, 4 espécies de gnomos, 2 espécies de trolls e 3 tipos de fadas. E isso não é tudo. A ilha possui tamanha variedade de elfos que, por enquanto, nem todas as espécies conseguiram ser registradas no livro verde de Magnus. Mas o diretor da escola está trabalhando nisso. Na Islândia, todos são chamados de elfos. Mas existem diferentes tipos. Os pequenos são os elfos das flores. E depois nós temos os elfos da natureza, os elfos das árvores, os elfos da floresta e os domésticos. Os da natureza são os maiores e mais fortes, com cerca de 70 a 80 centímetros de altura. Ainda existem os chamados Huldufólk, ou povo escondido. Essa é uma espécie existente somente na Islândia. São elfos humanos com corpo e rosto humano.
Quem estiver interessado em ouvir as últimas notícias sobre o povo escondido deve vir para cá, para a Escola dos Elfos. Toda sexta-feira, Magnus conduz um resumo da semana. Veja só, pedras coloridas. Uma menina costumava passear perto de uma pedra onde moravam elfos e fez amizade com um deles. Um dia, o elfo foi até ela com um punhado de pedras e disse: "Dê-me a palma de sua mão." E despejou as pedras na mão dela. A menina correu mostrar para a mãe o presente. E quando ouvimos essa história, pedimos as pedras emprestadas por um tempo para mostrar aos nossos estudantes. Elfos existem de fato? Na Islândia não há lugar para dúvidas. O último censo mostrou que mais de 60% dos islandeses acreditam na existência do povo escondido. Eles se espalharam muito por aqui. Normalmente, ou estão numa pedra ou numa colina. Em nosso país, muitos são encontrados em fazendas. Às vezes são realizadas pesquisas sociológicas em Reykjavik e em outras cidades, onde pessoas são paradas na rua e questionadas. Você acredita em elfos? Um responde, acredito. Outro responde, não acredito. Para quem diz não acreditar, é feito o seguinte pedido. Ali tem uma pedra. Poderia dar um chute nela? Ninguém aqui chuta uma pedra, porque todos sabem perfeitamente bem que se você ofender um elfo, isso vai provavelmente te trazer muita má sorte. Alguma coisa muito ruim pode acontecer na sua vida. Tatiana Yashuk é uma guia turística com experiência. Ela leva turistas para os lugares onde há elfos. Placas de trânsito desse tipo, aqui moram elfos, são encontradas por toda Reykjavik. Estão cultivando um vasto jardim de elfos na cidade. Dizem que o povo pequenino construiu aqui a sua capital. Olhos comuns não conseguem enxergar, mas os eleitos contam. Aqui, por exemplo, fica situada uma igreja élfica. E em torno dela vivem familiares de elfos que se ocupam com problemas da vida cotidiana. A câmera não pode mostrar, mas a nossa guia insiste. Neste ponto, a elfa Ampa está cozinhando sopa de peixe para sua família. De acordo com os islandeses, os elfos estão em toda parte. A Islândia é o país dos caminhos e na beira das estradas são vistas milhares de pedras espalhadas. A população local acredita que cada uma delas é uma casa de elfos. De acordo com os islandeses, os elfos estão em toda parte. A Islândia é o país dos caminhos e na beira das estradas são vistas milhares de pedras espalhadas. A população local acredita que cada uma delas é uma casa de elfos. Há uma tradição entre os islandeses. Quando você visita um local de elfos, é costume deixar um presente para eles. É preciso ser amigável com esses vizinhos. Atravessar o caminho de um elfo pode trazer males. Por isso, o carregamento de pedras durante construções acontece apenas com a permissão dos próprios elfos. Um médium vidente vai até o local e negocia. Na Islândia, a pergunta mais comum feita aos médiuns é: qual o melhor local de um terreno comprado para erguer as bases sem perturbar os elfos? Quando Ragna construiu sua casa em Akureyri, ela também viajou para Reykjavik pedir o conselho de Forhatrul. Como todos, estava com medo de despertar a raiva de um elfo e causar má sorte nos negócios. Quando começamos a construção da casa, havia uma mulher parada, daquele lado observando o que estávamos fazendo. Eu pude vê-la muito bem. Provavelmente ela queria conferir se prejudicaríamos a casa dela com a nossa construção. Mas tudo ocorreu bem. Não são apenas os 300 mil moradores locais que acreditam em contos de fada. Até o governo leva em conta os seres do outro mundo. Uma senhora que ouve elfos e é amiga deles há muitos anos, revelou que alguns elfos pediam para que a casa deles, uma rocha enorme, fosse transportada do continente para a ilha. E o Estado cumpriu o pedido dos elfos. Financiou o transporte da rocha imensa e da família élfica. Tudo foi levado muito a sério. Saiu nas notícias e os jornais escreveram sobre isso.
Os locais onde vivem os habitantes ocultos são mantidos ao máximo sem alterações. E mesmo que uma estrada for construída, sem rumo é desviado. Ou seja, faça um esforço para estreitá-la, a fim de que a travessia fique mais fácil para os seres fantásticos. Neste local, a estrada foi estreitada. 40 anos atrás, as autoridades da cidade decidiram alargar a estrada. Elfos viviam aqui, nesta colina élfica. Quando trouxeram para cá as máquinas e começaram o trabalho, já no primeiro dia, elas simplesmente se quebraram. No segundo dia, os funcionários ficaram gravemente feridos. Decidiu-se então deixar este lugar em paz do jeito que ele é. Não faz muito tempo, centenas de islandeses pararam tratores que trabalhavam na construção de vias da península de Álftanes até o subúrbio de Reykjavik. Afinal de contas, a nova estrada poderia danificar as residências dos elfos. E o tribunal considerou a exigência legítima, observando que uma vez que se acredita em elfos, eles podem existir. Na Islândia, inevitavelmente, você começa a acreditar até na saga de amor entre elfos e humanos. A vida do renomado produtor musical Stennerberg mudou radicalmente por causa dos moradores ocultos. Ele trabalhou com muitas estrelas islandesas até que há 13 anos veio para cá. Stenner desceu para as cataratas e decidiu comprar o terreno para sua velhice aqui. Quando a construção da casa deu início, ele não conseguia se livrar da sensação de que alguém o observava. Até que um dia, olhando para o despenhadeiro, ele a viu. Eu vi o rosto de uma troll e comecei a conversar com ela para descobrir por que ela estava aqui. Por telepatia, seu nome é Driva. Ela sorri. Todos os trolls têm medo da luz solar e, com os primeiros raios do dia, eles se transformam em pedra. Mas Driva gosta de olhar para as cachoeiras. E agora eu abri aqui um jardim chamado Rock and Troll. Turistas vêm para cá e eu também escrevi um livro dedicado aos trolls. O país não está perdendo o juízo por conta dos elfos. Eles não estão inventando histórias. Realmente veem, escutam e sentem a magia da ilha. Existem fendas tectônicas ao longo de toda a Islândia. Deixe-me mostrar, tem um mapa aqui. Dê uma olhada. Falhas. Os pontos vermelhos em volta do vulcão ou em volta das falhas tectônicas indicam vulcões ativos. A última vez que o vulcão mais ativo da Islândia, o Hekla, entrou em erupção foi em 2000. Diariamente, cientistas esperam um momento em que a fumaça se mostrará novamente da cratera. Atualmente é muito perigoso passear nos arredores do vulcão. Ragna acabou de passear pelo Hekla. Significa que ela está meio a caminho de Reykjavik. Ragna está muito preocupada. Essa bolsa era da minha avó. Um postal, esmaltes, os óculos que ela usava. A última vez que Ragna foi conversar com a avó foi há 15 dias. Se minha avó me chamou com tanta urgência, é porque ela quer me alertar sobre alguma coisa. Venha, vou mostrar para vocês. O aposentado Egil Johansen vive não muito longe do vulcão.
Inclusive, o caminho para sua casa é coberto por lava vermelha, como um lembrete de que nos anos 200, aqui era um lugar quente. O homem foi o primeiro a ver o início da erupção, que, segundo ele, tinha sido prevista pelos elfos. Afinal, eles estão sempre por perto. Aqui, diante do seu próprio nariz, foi construída pelo povo invisível uma cidade élfica inteira. Perto do Hekla existem casas élficas. Tem uma cidade inteira numa colina de elfos. E eles utilizam bastante esse caminho, esse cruzamento. E vão de lá para cá ou até a cidade. Enfim, é uma forte movimentação por aqui. Recentemente, Egg passou por uma cirurgia no pulmão. Quando voltou do hospital, após anestesia, não conseguia mais ver seus amigos. E o pior, nem mesmo um velho amigo. Um elfo que vive perto da ponte. Ali perto vive um velho elfo. Antes eu conversava com ele, conseguia vê-lo. Agora só consigo senti-lo. Após 5 horas, Ragna chega a Reykjavik. Ela está quase correndo para encontrar-se com o médium. Ela vai descobrir agora o que sua avó queria dizer. Por que a chamou? Essa bolsa era da minha avó. Um postal, esmaltes, os óculos que ela usava. Forhatlur já voltou das Colinas Vermelhas, sente o fluxo de forças renovadas e está pronto para a sessão. Ele apaga a luz da sala, acende as velas, põe uma música relaxante. O médium repete esse ritual diariamente. A imersão na escuridão e no silêncio ajudam a entrar em sintonia com o trabalho. Eu acendo velas, ponho uma música e escuto alguns procedimentos habituais, mas é muito importante manter sempre uma certa distância do cliente, para não se sobrecarregar, já que a alma do falecido depois pode ligar-se a mim. Forhatlur mal tem tempo para aquecer as mãos frias e o espírito aparece. Desta vez, porém, não se trata da avó. Og líka að tala í sambandi við það að tala mikið lækjarsprænnur, árfarveginn og það svo skrítið að Foi o falecido pai de Ragna que pediu para ela vir até o médium. Segundo Ragna, seu pai nunca tinha se comunicado com ela do outro mundo. Seu pai está dizendo que está muito feliz por vê-la. Foi muito bom você ter vindo. Ele queria muito te dizer algo. Durante o contato com o mundo dos mortos, o vidente Forhatlur não entra em transe. Apenas fecha os olhos para ver com o terceiro olho os fantasmas que estão por perto. Acredita-se que amigos e parentes falecidos, aqueles que durante a vida foram mais próximos, acompanham as pessoas nas visitas ao médium. Toda a informação para os vivos é transmitida ao médium telepaticamente. Mas após a sessão, as almas mortas não vão embora, enquanto não dizem tudo o que querem. No início, esses monólogos constantes com o além eram muito fatigantes para Forhatlur. Ele não sabia como desconectar-se e pedir para que eles fossem embora. Os espíritos não o deixavam nem mesmo à noite. A fim de não ofender ninguém, o médium segue um ritual, apaga as velas. Significa que o contato foi encerrado por hoje. Geralmente eu termino o trabalho e fecho aqui, mas às vezes encontro almas mortas quando estou ao telefone ou quando vou numa loja ou andando pela rua. Eles estão em toda parte. A conversa durante a sessão é sussurrada em islandês. Se não houvesse um médium, pareceria uma conversa normal entre pai e filha.
Já. Og þú ert að nýta þér lítina lík í tarotspilum. Já. 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 As sessões com o outro mundo ajudaram Ragna a sobreviver ao divórcio. Em todas as sessões, a avó repetia: lute, você vai conseguir. E a neta realmente se reergueu. Primeiro achou um emprego. Tornou-se tradutora para o inglês das sessões mediúnicas. Traduzia para turistas estrangeiros o que diziam os espíritos. Em seguida, aconteceu o inesperado. Conheceu seu futuro marido. Algo sobre o qual nem a avó a tinha alertado. Foi uma surpresa, embora a avó tenha aprovado o casamento em si. E quase que imediatamente a filha começou a chamar o novo marido de Ragna de papai. Ragna acabou de voltar do médium, depois de 5 longas horas de viagem de Reykjavik para sua casa. Mas parece que ela não se cansou. Durante todo o caminho, ela refletiu sobre as palavras de seu pai. Em vida, ele foi um dançarino excelente e até hoje a filha mantém seus sapatos perto da lareira. Na sessão, o médium transmitiu a mensagem de que seu pai estava irritado com o fato dos sapatos estarem empoeirados. Então, ela tinha que resolver isso o mais rápido possível. Não importa o quão estranho, engraçado ou insignificante o pedido dos falecidos pareça. Questioná-lo, ou pior, não executá-lo, é algo que nenhum islandês faria. Nessa ilha, ninguém impõe sua crença na existência do outro mundo. Mas se você duvidar, os islandeses ficarão sinceramente surpresos de verdade. Você realmente não acredita? Severo, a distância com o continente europeu, longas noites polares, tempestades de neve, erupções vulcânicas e terremotos frequentes não poderiam não influenciar a cultura desse povo. Parece que tudo é possível nessa ilha viva que transborda energia. Na Islândia, acontecem coisas tão fantásticas que no resto do mundo elas seriam chamadas de contos de fada. Contos que não são fáceis de acreditar, a menos que você encontre um elfo pela rua ou o autêntico vidente, mediador do mundo invisível de nossos antepassados.